Muito bem, amados irmãos, mais uma vez eu entro para falar com todos os irmãos e compartilhar mais da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com todos os amados irmãos. Aqui quem fala é o pregador da palavra de Deus e apregou a palavra de Deus porque o Senhor nosso Deus me chamou para apregoar a palavra dele, para fazer a obra do Senhor. Então, eu, por intermédio deste canal de comunicação, eu apregou a palavra de Deus para todos os amados irmãos, compartilho da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com todos os amados irmãos. Aqueles que me acompanham por este canal, dê um joinha aí no canal para abençoar o canal. E aqui nós apregoamos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós passamos para os irmãos uma palavra, uma mensagem expositiva da palavra de Deus. Uma mensagem expositiva da palavra de Deus, fazendo um parâmetro entre os dias atuais e os dias bíblicos. O período em que a palavra de Deus, o período em que a Bíblia Sagrada ela foi escrita. Nós fazemos aqui um parâmetro entre os dias de hoje. Nós fazemos uma mensagem expositiva da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus venha nos direcionar em todas as palavras e em tudo em que nós fizermos aqui, porque sem a direção de Deus, sem a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, nós não temos como chegar a lugar nenhum. Só podemos chegar a algum lugar com a direção de Deus, com a direção do Espírito de Deus em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai de misericórdias, neste momento maravilhoso de oração, a qual eu entro na tua presença, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa nos direcionar em todas as palavras em que nós vamos proferir aqui, meu Pai. Que o Senhor possa estar na direção em que tudo em que nós fizermos aqui e que esteja na direção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que aquilo que não estiver na direção do Senhor, que o Senhor não permita que nós possamos fazer, meu Pai. Não permita que nós façamos, porque maravilhoso é estar na direção do Senhor. Abençoa os irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que estão ouvindo esta palavra, que estão praticando esta palavra no dia a dia de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito bem, amados irmãos. A mensagem de hoje que eu quero compartilhar aqui com os irmãos está escrita no livro de Números, do capítulo 11 em diante. No livro de Números, do capítulo 11 em diante. Amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. O que, ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam
na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor. E o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos poros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E espalhava-se o povo, e o colhia em moinhos, e o moía, ou num grau, ou pisava em janelas, ou em panelas, ou cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da tua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Portanto, contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. E então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não as leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois iríamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia,
nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, e no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastam? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. Ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. E então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Pois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, e de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e recolheram as cordonizes. O que menos tinha colhera 10 homeres. Eles as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atava. Portanto, ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atava caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Muito bem, amados. Esta palavra que está no livro de Números, a murmuração do povo de Israel. O povo que Deus tinha tirado do Egito com mão forte, o povo que tinha visto
as 10 pragas que Deus colocou sobre o Egito. O povo que tinha visto os sinais que Deus estava fazendo através de Moisés, teu servo. Naquele período, o povo tinha visto Deus abrir o mar vermelho para eles passar em terra seca. Nunca teria um feito como este. Um grande povo como aquele passar dentro do mar vermelho, em terra seca. Somente obra de Deus, somente por Deus, através de Moisés, o servo do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que uma coluna de fogo acompanhava aquele povo durante o dia. Durante o dia, uma nuvem, e durante a noite, uma coluna de fogo. Então, o poder de Deus estava ali, sobre a vida daquele povo. Deus estava guardando o seu povo. Sinais aconteciam no meio do povo. Moisés falava com Deus e Deus dava-lhes as instruções para que ele pudesse estar ali falando com o povo. Mas o povo, mesmo vendo todas as maravilhas de Deus, murmuraram contra Deus. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E o que ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés. E Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha a palavra do Senhor, irmãos, E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O desejo partiu de quem? Dos estranhos que estavam no meio do povo. O desejo partiu dos estranhos que estavam no meio do povo. Mas, porém, se o povo fosse temente a Deus, e se o povo orasse ao Senhor e confiasse no Senhor, eles teriam repreendido aquele desejo que os estranhos estavam de comer carne, porque ali o Senhor estava os mantendo com o maná. Todos os dias o Senhor, todas as noites, o maná caía do céu. Pela manhã eles faziam a colheita e usavam ali tudo que era colhido pela manhã. Então a alimentação, não lhe faltava alimentação. Mas mesmo assim o povo preferiu dar ouvidos aos estranhos que estavam no meio deles e começaram a se levantar contra o Senhor. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos poros, das cebolas e dos alhos. Irmãos, os peixes que eles comiam no Egito, eles comiam o resto que sobrava dos egípcios. Não era tanta fartura assim. Eram escravizados, trabalhavam escravos dos egípcios. Se caísse no trabalho, se sofresse uma doença, era chicoteado.
Alguns eram chicoteados até a morte. E não eram poucas chicotadas que eles tomavam. E mesmo assim, eles lembraram dos restos que eles comiam lá no Egito, depois de comer do maná de Deus, depois de se alimentar do maná que Deus dava todos os dias. Eles estavam reclamando que o maná não era o suficiente para eles. Estavam reclamando que o maná não era suficiente para eles. Então eles se lembraram do resto de peixe que eles comiam no Egito. E diziam, que comíamos de graça. Como de graça, irmãos? Se eles trabalhavam feito condenado no Egito. Se eles eram escravos e trabalhavam muito mesmo. Não era nada de graça. Eram os restos que sobravam da mesa dos egípcios que eles comiam. Cebola, alho, melões, pepinos. Desprezaram o maná que Deus estava dando por algumas migalhas que tinham comido no Egito. E se esqueceram de olhar mais à frente, porque por enquanto Deus estava dando o maná. Era só eles orarem ao Senhor e pedirem ao Senhor para lhes enviar carne. E o Senhor lhes enviaria carne quantas eles quisessem. Mas não. Preferiram murmurar de Deus. Preferiram murmurar de Deus. Preferiram reclamar de Deus, ao invés de colocar os joelhos no chão, ao invés de orar ao Senhor e pedir ao Senhor. Aquelas alturas do tempo, qualquer coisa que aquele povo pedisse a Deus, Deus ia fazer. A palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E foi isso que aquele povo fez. Pediu mal. Porque se eles soubessem pedir, Deus daria a carne suficiente para eles comer e ainda os abençoaria. E evitaria todo aquele problema, todas as mortes, evitaria todo o problema, evitaria de ter ficado mal com Deus. Por conta de tentarem retornar atrás, por conta de sentirem saudade de uma vida passada, onde Deus diz para nós: siga em frente, olhe para frente, prossiga para o alvo que é Deus. Não podemos olhar para trás, prosseguimos para o alvo que é Deus. Aí que eu digo, irmãos, é um parâmetro entre os nossos dias com os dias de Moisés. Aquele povo que vivia lá naquela época não é diferente do povo que vive hoje. Não é diferente de mim e de você. Porque muitas das vezes nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, mas não pedimos bem, não pedimos direito. Pedimos mal. Temos que pedir ao Senhor e confiar no Senhor que Ele faz. Não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Ele pode fazer. E o que Ele ainda não fez, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. E porque nós levamos o nome de Deus. E porque nós andamos na presença do Senhor. Então somente nós devemos guardar o mandamento de Deus. Então somente nós devemos guardar o mandamento de Deus. Mas agora, a nossa alma se seca. O povo estava tão revoltado que disse: olha, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha só, irmãos, eles desprezaram o maná de Deus. Coisa nenhuma há diante de nós, de nossos olhos, a não ser esse maná.
Desprezaram o maná de Deus e disseram: é nada. O maná de Deus para nós não é nada. Não serve para nada. Estamos enojados desse maná do Senhor. Em minhas palavras, o povo quis dizer. E aqui, e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Aqui o escritor está expressando como era o gosto do maná e como era a textura, a cor do maná. E espalhava-se o povo e o colhia em moinhos e moía. E num grau o pisava e em panelas o cozia e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Até de azeite fresco, irmãos. O maná tinha gosto. Gosto de coentro. A cor do bidélio. Quer dizer, não era qualquer coisa. O que aquele povo comia e bebia era o suficiente para se manter. E se eles quisessem mais alguma coisa, era só pedir a Deus. Porque o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Logo mais à frente, Jesus disse essas palavras. Mas se Jesus falou essas palavras, esse pede, recebe, esse busca, encontra, isso desde o princípio já se era assim. É só pedir ao Senhor e Ele nos abençoará. E quando o orvalho descia de noite, sobre o arraial o maná descia sobre eles, então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da tua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então a ira do Senhor se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Aqui Moisés se confundiu. Aqui Moisés se confundiu, porque aqui Moisés questionou Deus. Moisés questionou Deus. E disse o Senhor, e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Porque não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo. Com o pecado do povo, com o coração cheio de maldade daquele povo, acabou ali o povo incitando Moisés a questionar Deus. E aí Moisés diz, concebi eu porventura todo este povo? Isso é questionando o Senhor. Concebi eu porventura todo este povo? Dei eu a luz? Porque me disseras, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que juraste a seus pais. Quer dizer, quem jurou uma terra? O Senhor jurou uma terra, a descendência de Abraão. O Senhor jurou uma terra a teu povo. Então aqui Moisés questiona Deus. Através do pecado do povo, através das murmurações do povo, o povo acaba incitando Moisés a questionar Deus em alguns fatos. E de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Então aqui Moisés, de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Aqui Moisés se esqueceu um pouco do poder de Deus. Aqui Moisés se esqueceu um pouco das maravilhas que Deus havia feito.
nessas palavras aqui, Moisés foi um santo homem de Deus. Andou na presença do Senhor, fez o que era reto aos caminhos do Senhor. Mas aqui ele questionou o Senhor e não acreditou no poder do Senhor. E aqui ele disse, ó, de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Era só ele orar e pedir ao Senhor que o Senhor lhe enviaria quanto de carne ele quisesse. Era só ele orar ao Senhor e dizer que o fardo estava pesado. E não precisaria questionar Deus. Mas ele questionou. E se assim fazes comigo, mata-me. Aqui ele pediu a morte. E disse, se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Aqui ele pediu, Moisés pediu a sua morte. Mata-me e não me deixes ver o teu mal. Aqui Moisés observou e achou que Deus estava procedendo mal com o povo. Mas Moisés esqueceu de observar as murmurações do povo. E ele defendeu o povo. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Aqui Deus foi misericordioso com Moisés. Mesmo Moisés questionando ele, Deus foi misericordioso com Moisés. E tirou uma carga que estava pesada sobre os ombros de Moisés. E ali ele colocou sobre os 70 anciãos do arraial. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã comeres carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Então, o Senhor mandou o povo se santificar, porque o povo queria carne, então Deus iria dar carne ao povo. E Deus aqui já os advertiu e disse, ó, pois iríamos bem no Egito. Isso não agradou Deus, porque Deus sabia que eles não estavam bem no Egito. Porque eles estavam mal. Eles eram escravos. Como que um escravo vai estar bem? O único escravo, irmãos, biblicamente falando, que eu vi estar muito bem foi José. José esteve como escravo e ficou bem, mas em alguns momentos ele se entristeceu, porque sentiu saudade da tua família, sentiu saudade da tua terra, mas ele estava bem alimentado, estava acolhido pelo poder de Deus, estava acolhido pelo poder de Deus. Mas aquele povo que estava escravo no Egito não estava bem. Porque se eles estivessem bem, Deus não os tiraria de lá. Deus só os tirou do Egito porque eles não estavam bem. Então a palavra do Senhor se cumpriu e também aquele povo não nasceu para ser escravo. Aquele povo foi um povo escolhido por Deus não para ser escravo,
mas para ser vencedor, para levar o nome de Deus até as nações. Então aqui mais à frente diz a palavra do Senhor no versículo 19: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor. Até que vos enfastieis, porquanto rejeitaste ao Senhor. Então eles preferiram murmurar do Senhor e rejeitar o Senhor, a ponto de querer até comer do maná que estava lá no Egito. Então, rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele. Choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Choraste diante do Senhor, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro. Aqui Moisés duvidou do poder de Deus. Aqui Moisés não entendeu ainda. Aqui Moisés meio que tinha se esquecido de Deus. Meio que tinha se esquecido que Deus abriu o mar vermelho. Porque para ele dizer isso, e disse Moisés: 600.000 homens de pé este povo. 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro. Se Deus quiser, Deus dá carne para comer a um povo daquele. Deus daria carne durante 1 ano, 2 anos, 10 anos. Porque Deus é Deus. Deus, ele faz o que ele quer. Tudo está no comando de Deus. Tudo está na direção de Deus. Ele faz o que ele quer. E para nós tão somente clamarmos a ele e pedirmos para que ele possa nos ajudar, para que ele possa estar junto conosco e não deixar nada faltar para nós, porque ele é Deus e ele pode. E não há outro em que nós podemos clamar a não ser Deus. Então comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles. A Moisés disse: degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem. Aí Moisés perguntando a Deus: degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Aqui Moisés, mais uma vez Moisés foi ousado com Deus. E disse: ajuntar-se-ão todos os peixes do mar que lhe bastem? Se Deus quiser ajuntar todos os peixes do mar, ainda fazer frutificar muito mais do que os que já estão lá, Deus faz. Deus é Deus. Deus, ele faz. E não há ninguém que possa impedir os planos de Deus. Não há ninguém que possa impedir os planos de Deus, que Deus faz. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Aqui Deus repreendeu Moisés. Teria sido encurtada a mão do Senhor? Deus o repreendeu Moisés. Agora verás se minha palavra se há de cumprir ou não. E disse o Senhor: e agora verás se minha palavra se há de cumprir ou não. Então saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou.
e tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Os 70 homens, 70 anciãos que Moisés separou, profetizaram, mas a palavra de Deus diz que depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome um era Eldade, o outro era Medade. E respondeu sobre eles, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe-lhe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, e de um lado e de outro, do outro lado, e ao redor do arraial quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes, o que menos colhera 10 homeres. Eles e as esperaram para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra eles. Se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Antes, irmãos, que a carne chegasse aos seus dentes, a ira do Senhor se acendeu. E ali o Senhor os feriu com uma praga muito grande. Porque com Deus nós não devemos brincar. Com Deus nós não devemos brincar. Devemos estar fazendo a vontade de Deus, devemos estar na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus, e devemos evitar murmurações, porque murmurações é do ser humano. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que a murmuração não é do ser humano. É. Na hora da luta, na hora da provação, é muito fácil do ser humano chegar a murmurar. Mas nós temos que aprender uma coisa. Antes de murmurar, nós devemos orar ao Senhor. Antes de murmurar, nós devemos confiar no poder de Deus. Porque o mesmo Deus que está nos deixando passar por esta provação e que está conosco, junto conosco na provação, é o mesmo Deus que vai nos dar vitória à frente. Então somente nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Não murmurar. Não murmurar, irmãos, é um dos objetivos. Não devemos. Devemos se desviar da murmuração, porque isso Deus não aceita. Deus não concorda. A murmuração pode nos levar a caminhos tortuosos, pode nos levar a Deus se voltar contra nós. Então nós devemos se desviar da murmuração. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Quebrote Atava, porquanto ali
enterraram o povo que teve o desejo. E de Quibrote a Atava caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Ali, irmãos, a mão do Senhor se voltou contra aquele povo. Nos dias de hoje, eu quero chamar a atenção de pessoas que estão fazendo coisas dentro do Evangelho que Deus não está se agradando. Irmãos, pregadores da palavra de Deus, escarnecendo do Evangelho de Deus, escarnecendo da palavra do Senhor. Pastores escarnecendo do Evangelho de Deus nas redes sociais. Amados, pastores têm ido até as redes sociais para ficarem de briga uns com os outros na rede social, e isso está escarnecendo o Evangelho de Deus. Isso está ali ofendendo o Evangelho de Deus. E Deus está em observação a isto. Pastores têm entrado em guerra uns com os outros e têm expondo a vida uns dos outros na internet, nas redes sociais. Irmão, nós apregoarmos contra o pecado, apregoarmos a palavra de Deus contra o pecado, contra as coisas erradas, está certo. Mas nós não podemos colocar nomes e pegar e expor pessoas de grandes nomes no Evangelho de Deus, expondo nomes de pessoas que têm grandes nomes evangélicos. Isso causa escândalos. E nós cristãos, nós pregadores da palavra de Deus, não podemos escandalizar o Evangelho de Deus, porque a palavra de Deus é para nós mantermos esta palavra. A palavra do Senhor é para nós se alimentarmos desta palavra. A palavra de Deus é para nós tentarmos é para nós manter a pureza desta palavra. Nós não podemos estar discutindo e expondo questões que nós não temos autorização para fazer na internet. Se existe um problema na igreja, ele deve ser resolvido internamente. Se existe um problema na igreja, ele tem que ser resolvido internamente. Ele não pode ser exposto à internet, ele não pode ser exposto à rede. Não estou falando isso, irmãos, porque dizendo, o irmão está querendo esconder os problemas da igreja. Não, irmãos, os problemas da igreja, a igreja ela é composta de ser humano. Um filósofo, escritor disse, onde está o ser humano, ali está o problema. Mas porque o ser humano é problemático, você vai expor a igreja por conta de problemas do ser humano? Se você não pode chamar este irmão numa reunião particular porque ele não pertence ao teu ministério, ore por ele. Entregue nas mãos de Deus, mas não expõe na internet, não expõe nas redes sociais, porque isso está escandalizando o Evangelho de Deus e Deus não está satisfeito. Irmãos, eu sou o menorzinho que tenho apregoado a palavra de Deus, mas eu tenho visto isso com grandes homens pregadores da palavra de Deus, com grandes nomes na palavra de Deus, que apregou a palavra para 2, 3 mil pessoas. Pregadores que pregam para lugares lotados, igrejas, estádios, e eles vão para a internet, vão para a rede social para apregoar e falar do erro do outro, escandalizando a palavra de Deus, escandalizando o Evangelho de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não pode ser escandalizada porque eu sou pecador.
A palavra de Deus não pode ser escandalizada porque eu sou pecador, porque eu sou ser humano. Nós temos que manter a pureza desta palavra. Se você é um pregador da palavra de Deus, de grande nome, renomado, mas não consegue manter a pureza da palavra de Deus, expõe a pureza da palavra de Deus, você está em grande erro. Se converta, revê seus conceitos, porque não está certo. A pureza da palavra de Deus deve ser mantida. Pastores falando palavrões na internet, na rede, falando palavras de baixo calão. Irmãos, isso não está certo. Deus vai se voltar contra você. Não é eu que estou colocando Deus contra você, não. É você mesmo que está colocando Deus contra você. Deus vai se colocar contra você quando Deus se posicionar. Cuidado, irmãos. Pastores vão para a rede social falar palavrão na rede social, ainda dizendo, falando, levando o nome de pastor, levando o nome de Deus, levando o nome da Santa Igreja de Deus, levando o nome da Santa Igreja de Deus, indo para a rede social, irmãos, para dizer, para falar palavrão, para falar palavras de baixo calão. Não está certo. Amados irmãos, isto não está certo, irmãos. Como um pastor vai ir para a rede social, um lugar onde é uma porta que foi aberta para a gente fazer a obra de Deus, para pregoar a palavra de Deus, a pregoar para as pessoas se converterem, a pregoar a palavra de Deus, a pregoar a palavra santa, pura de Deus, falar palavras de baixo calão, palavrão. Deus vai se voltar contra essa gente, porque a internet, a rede social é lugar de pregoar a palavra de Deus. Isso não é lugar de a pessoa ir para a rede social para pregoar ali, falando palavrões, falando palavras de baixo calão, ali expondo a vida dos outros. A rede social, irmãos, não é lugar de nós expor a vida de ninguém. Aqui é o lugar de apregoar a palavra do Senhor. E que viva Cristo, e que morra eu e viva Cristo. Quando nós abrimos nossa boca para pregoar a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que está sobre nós. É o Espírito de Deus que está em nossas vidas. E que espírito é esse que está na vida de um pastor que fala palavrão na rede social, escandalizando o Evangelho de Deus, escandalizando a pureza do Evangelho de Deus? Se converta, irmão. Volte às primeiras obras, se é que algum dia teve. Eu não gosto de estar julgando ninguém, mas um pastor que vai para a rede social para falar palavrões. Palavrões não se fala nem em nossa casa, nem em nosso particular. Nós devemos estar com palavrões, irmãos. Como um pastor vai para a rede social para falar palavrão? E pessoas que têm grande nome na rede social, pessoa com nome imenso na rede social, que deveria usar esse nome para apregoar a palavra de Deus e apregoar as coisas do Senhor, apregoar as boas novas de Cristo, falando palavrões na rede social. Hoje em dia está muito difícil, irmãos. Igrejas por aí que a gente tem visto na rede social se voltando para o modernismo, balada gospel,
Coisas que não pertencem ao Senhor entrando dentro das igrejas. O tradicionalismo está sendo perdido. O tradicionalismo está sendo perdido, irmãos. Muita coisa tem acontecido. Os pregadores da palavra de Deus, muitos pregadores da palavra de Deus precisam rever seus conceitos como pregador da palavra do Senhor. Precisa rever seus conceitos como pregador da palavra de Deus. Não vá para a rede social para escarnecer da palavra do Senhor. Esta palavra aqui é para nós apregoarmos a palavra de Deus, para mostrar as boas novas de salvação para o povo que está no mundo de pecado. Para que o povo saia do mundo de pecado e venha para a presença de Deus. Porque esta palavra o Senhor nos chamou para pregoar o evangelho do Senhor. Irmãos, irmão de igreja que diz que ama o outro irmão, muitas das vezes diz que ama o outro irmão, mas na hora que o irmão precisa de uma ajuda, nega. Irmão de igreja, eu amo o meu irmão de igreja, mas na hora que o irmão precisa de uma ajuda, nega a ajudar. Aí diz, eu amo. Isso não é amor. Isso aí é qualquer outra coisa, menos amor. Se eu me nego a ajudar o meu irmão, isso é qualquer outra coisa, menos amor. Irmão tentando matar a fé do outro, irmão tentando matar a fé do outro com julgamentos, se colocando como pedra no caminho do irmão. Irmão, as pessoas estão no caminho de Deus, estão na reta. Não atrapalhe as pessoas de caminhar na direção de Deus. Deixa as pessoas caminhar na direção de Deus. Não queira ser Deus. Não queira dizer, eu sei quem é de Deus e quem não é. Você não sabe. Porque a palavra de Deus diz que o joio e o trigo, eles crescem juntos. E só quem pode dizer quem é joio e quem é trigo é o Senhor da seara. É o Senhor no dia da colheita. Você não pode dizer quem é joio e quem é trigo. Porque só o Senhor é que pode. Então muitos hoje estão se colocando no lugar de Deus e querendo dizer quem é joio e quem é trigo, querendo dizer quem pode ficar na igreja, quem não pode ficar na igreja. Não, irmãos, se colocando como pedra de tropeço na vida dos irmãos. Nós não podemos nos colocar como pedra de tropeço na vida de nosso irmão. Todo ser humano tem o direito de estar na igreja de Deus e na casa do Senhor. E nós não podemos fazer julgamento e dizer se ele pode ou não ficar lá. E se algo acontecer, algum tipo de pecado acontecer, o pastor da igreja, ele deve resolver a questão internamente, sem expor a vida de um ou de outro. Porque onde está o ser humano, ali está o problema. Pode acontecer problemas, mas deve ser resolvido internamente na igreja. Problemas não devem ser expostos para toda a comunidade. Tem pastores aí querendo resolver problemas da igreja e expondo problemas das pessoas por toda a comunidade. Você tem que rever seu conceito como pastor. Eu não sou pastor. Eu sou irmão, eu prego a palavra de Deus. Eu fui chamado para pregoar a palavra de Deus. Eu sou simplesmente um pregador da palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Mas você é pastor e você precisa rever o seu conceito. Não se deve expor problema de ninguém a toda uma comunidade. E nem muito menos no interior da igreja. Porque os problemas devem ser resolvidos entre o pastor e, se necessário, ali entre o pastor e a diretoria da igreja.
E esse problema não pode vazar da diretoria da igreja. Porque isso é um problema interno da igreja para que não cause escândalos. E se for de vazar o problema, não pode ser por nenhum membro da diretoria da igreja. E que se for vazar, só se for pela própria pessoa que está ali com o problema. Se a própria pessoa expor seu problema, aí a igreja não tem nada a ver com isso. Mas a diretoria da igreja, o pastor da igreja não pode expor problema de ninguém. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 17, a palavra de Deus é clara e diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, se alguém bater na minha porta hoje, agora, eu só não ajudo se eu não puder. Eu só não ajudo se eu não puder. Esta palavra vai ser ouvida por homens, por pessoas que receberam ajuda de mim e sabem que eu sou assim. Mas o irmão está se colocando melhor do que todo mundo. Não estou se colocando melhor do que todo mundo. Eu estou dizendo que eu faço. Se chegar alguém na minha porta agora, bater na minha porta precisando de ajuda, eu ajudo. Independente se ele vai me ajudar ou não, independente se ele vai fazer por mim ou não, eu vou ajudar. E quanto o máximo de que eu puder ajudar as pessoas, eu vou ajudar. Porque aqui está escrito a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 17, está dizendo assim, ó: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se alguém bater na minha porta, eu vou ajudar. Só não vou ajudar se eu não puder, se não estiver ao meu alcance. Porque nem tudo está ao nosso alcance. Tem coisas que não estão em nosso alcance. Muitas das vezes uma questão financeira, às vezes a pessoa está passando por luta financeira também, não tem como a pessoa ajudar uma pessoa desta forma. Mas se eu puder, eu vou ajudar. Não vou deixar a pessoa passar por uma encrenca, passar por um problema sozinho. Eu vou ajudar a resolver o problema. A não ser que a pessoa dispensar a minha ajuda. Aí é diferente. Se a pessoa dispensou a minha ajuda, aí é diferente. Agora, se a pessoa bater na minha porta, aceitar a minha ajuda, aceitar a minha proposta de ajuda, eu ajudo. Eu faço. Porque é a palavra do Senhor. Não sou perfeito, irmãos. Porque perfeito é só Jesus Cristo. Mas o que eu puder fazer para melhorar como crente, como cristão, eu vou fazer. O que eu puder fazer para melhorar como crente, como cristão, eu vou fazer. É complicado, irmãos. Eu já bati na porta de muita gente que me negou ajuda. Mas essas pessoas que me negou ajuda, se bater na minha porta precisando de ajuda, eu ajudo. Porque eu não nego. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas Deus colocou esse coração em mim. Deus colocou o coração desse jeito em mim. Eu ajudo, eu faço. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, porque não sou. E aquele que está escandalizando o Evangelho de Deus, está escandalizando as coisas de Deus, cuidado, muito cuidado, porque são pessoas que têm nomes muito grandes no Evangelho. Pessoas que estão com nome muito grande mesmo na rede social, tem um nome grande na rede social, está escandalizando a palavra de Deus, está escandalizando o Evangelho de Deus, e a palavra do Senhor merece respeito. E aqui diz o Senhor, que aquele povo, quando a carne estava entre os dentes ainda, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor
contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Cuidado, irmãos, que quando a palavra estiver ainda na sua boca, e você estiver se levantando contra o Evangelho de Deus, escarnecendo do Evangelho de Deus, de guerrinhas, um pastor contra o outro, na rede social, um expondo o problema do outro na rede social, cuidado que Deus pode se levantar contra você. Eu não vou incitar Deus contra você, porque não é do meu estilo incitar Deus contra ninguém, porque já vi muitos pregadores incitar Deus contra os outros e dizer que Deus vai matar, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, incitando Deus contra os outros. Eu não vou fazer isso. Eu só digo para ter cuidado, porque Deus é fogo consumidor, e Deus se levantou contra o povo, porque o povo esqueceu de Deus, o povo esqueceu do mandamento do Senhor, o povo esqueceu da casa do Senhor. Então Deus ali, quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Aquele que fala palavrão na rede social, está falando da palavra do Senhor, está escarnecendo da palavra do Senhor e das coisas de Deus, falando como se fosse um cristão. Eu sinto muito, mas se você fala palavrões na rede social, você não é crente, você não pertence ao hall da casa do Senhor, e você está escarnecendo da palavra do Senhor. E tome muito cuidado, porque a ira do Senhor vai se acender contra você. Em algum momento a ira do Senhor vai se acender contra você. Seja humilde, apregoe o Evangelho de Deus, a palavra do Senhor. Não se pode falar palavrões, irmãos. Crente não pode falar palavrão. Isso é pecado, irmãos. Palavra de baixo calão. Imagina um pastor ir para a rede social falar palavrão, palavra de baixo calão. Um pastor ir para a rede social e expor a vida do outro. Irmãos, se você está observando que o outro pastor, ele não está fazendo as coisas de acordo com a palavra do Senhor, mas não expõe nome de ninguém, apregoe contra o pecado, mas não expõe nome de ninguém, não se expõe nome de ninguém em rede social. Isso é crime, irmãos. Expor nome do outro na rede social. E além de você estar expondo o nome do outro pastor na rede social, você está escandalizando o Evangelho de Deus. E isso não pode, irmãos. Você se esqueceu que o Evangelho é santo. O Evangelho é puro. O Evangelho é genuíno, irmãos. Às vezes acontecem problemas, acontecem coisas na vida da pessoa que muitas das vezes deixa a pessoa triste, irmãos. Nós vamos escandalizar o Evangelho de Deus? Não pode, irmãos. Isso não pode acontecer. E diz aqui, eu vou dar uma palavrinha aqui no livro de Números, do capítulo 12, mediante a continuação desta palavra. E Moisés, nesse período das murmurações dos israelitas, Deus mandou levantar 70 anciãos, e desses 70 anciãos, para que Deus pudesse tirar da porção do Espírito que estava sobre Moisés, que era o Espírito de Deus, e colocou sobre aqueles 70 anciãos. Então, mais à frente, isso acabou dando origem a um novo fato. O castigo de Miriam, no capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara,
porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouve agora as palavras. Se entre vós haver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Claramente, não é por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo. Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como uma morta, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já estava consumida. Então, irmãos, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, se levantaram contra o servo de Deus, se levantaram contra o servo de Deus. Clamou, pois, se levantaram Miriam e Arão contra Moisés. Então o Senhor ouviu ali os acontecimentos, o Senhor viu Arão e Miriam se levantando contra Moisés, injustamente, sem causa. Então o Senhor mesmo tratou aquela causa. E ali o Senhor colocou uma lepra sobre Miriam e Arão. Arão, quando viu a lepra sobre Miriam, se arrependeu e pediu perdão a Moisés, porque ele viu que tinha agido loucamente com Moisés. E o Senhor disse: se tiver profeta, eu falo por enigmas ou por sonhos. Eu, o Senhor, me manifesto a ele. Mas com o meu servo Moisés não é assim. Com o meu servo Moisés, eu falo cara a cara, frente a frente. Porque o Senhor ali estava dando testemunho sobre Moisés. O Senhor estava falando sobre Moisés. Então, amados, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se teu pai
cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Então, amados, o Senhor colocou aquela lepra feroz sobre Miriam, e Moisés, ao invés de Moisés ali ir a favor e aceitar aquilo ali, Moisés orou ao Senhor e pediu ao Senhor, intercedeu por Miriam ao Senhor. Moisés intercedeu por uma mulher que falava, que coração abençoado, o coração de Moisés. Nós temos que pedir a Deus um coração desse modelo, desse tipo. Olha só, irmãos, Moisés orou a Deus por uma mulher que havia falado mal dele. Moisés ali intercedeu por pessoas que tinham falado mal dele. Então ele orou e pediu ao Senhor que a curasse, que curasse Miriam. Então o Senhor diz: se o teu pai tivesse cuspido no seu rosto, não ficaria 7 dias envergonhado? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Então Miriam ficou 7 dias ali com aquela lepra fora do arraial, e após os 7 dias ela foi recolhida. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amados irmãos, o que eu aqui quero compartilhar com os irmãos, que como assim aconteceu com os servos do Senhor, Moisés, Arão e Miriam, que Moisés, fazendo a obra do Senhor, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés e falaram contra o servo do Senhor. E aí, irmãos, você observa as consequências que aconteceu por este fato desastroso. E como você, que é um pastor, se levanta contra o outro pastor e expõe o outro pastor na internet. Se esqueceu do que aconteceu com Miriam e Arão? Arão só se livrou porque Arão se arrependeu. Arão se arrependeu da loucura que tinha feito. Mas Miriam não se livrou, ficou 7 dias leprosa. E ela só se livrou porque Moisés intercedeu por ela. Senão ela ia ficar leprosa pela vida inteira. Se Moisés não intercede por ela, ela ia ficar leprosa pela vida inteira. E como é que você tem coragem de se levantar contra um pastor, pregador da palavra de Deus, homem de Deus, e falar, expor a vida do pastor na internet? Se você sabe que o pastor está fazendo errado, chame o pastor, converse com o pastor, vá até o pastor e fale com ele. Se ele não aceitar, então você entrega nas mãos do Senhor, ora ao Senhor e deixa por conta do Senhor. Porque é Deus que cuida dos seus. É Deus que cuida dos seus. Se você chamou aquele pastor e conversou com o pastor que isso não está certo, ele não aceitou e ele quis até guerra contra você, deixa para lá. Ou se você não quer entrar em problema, não quer entrar em problemas, então entrega nas mãos do Senhor. Mas não vá para a internet para chegar na internet e expor a vida de pastor ou de obreiro ou de ninguém na internet, para depois estar escandalizando o evangelho junto com o problema dos outros. Porque o ser humano tem problemas, mas nós não podemos estar escandalizando o evangelho por conta de problemas dos outros.
O evangelho não pode ser escandalizado por nada. Você não tem medo que o Senhor se volte contra você? Olha o que aconteceu com Miriam. Olha o que aconteceu com os 3 profetas de Deus, Moisés, Miriam e Arão. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, que se voltou contra Deus. E Deus se lançou contra o povo. Não podemos, irmãos, expor vida de ninguém em internet. É contra a lei, não pode. E com isso vocês estão escandalizando o evangelho, que não pode ser escandalizado por nada. O evangelho é puro, santo, sagrado e genuíno. Deus está no comando do evangelho, porque Deus está em silêncio. Você está achando que Deus está aprovando a sua insanidade. Isso é insanidade, irmãos. Porque Deus está em silêncio, você está achando que Deus está aprovando a sua insanidade? Não, Deus não está aprovando. Deus está em silêncio. Irmãos, por um período de tempo, eu tenho visto muitos profetas aí falando no nome de Deus, mas Deus está em silêncio. Deus está falando através da tua palavra. Deus está falando através da Bíblia Sagrada, mas Deus está em silêncio. E as únicas igrejas que já perceberam há muito tempo que Deus está em silêncio é a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana, que eu entendo e eu conheço. Essas 2 congregações, a Batista e a Igreja Presbiteriana, essas 2 congregações, elas já entenderam que Deus está em silêncio. E que Deus está só falando através da Bíblia, da palavra dele. E que todos esses profetas que estão com loucura na cabeça, falando uma loucura atrás da outra aí, falando uma coisa atrás da outra aí, estão falando por si próprios. Estão falando por eles mesmos. Porque Deus está em silêncio. Irmãos, Deus está em silêncio, observando tudo. E no momento certo Ele vai agir. No momento certo Deus vai agir contra esses que estão escarnecendo o evangelho dele. Ele vai se levantar. Porque Deus está em silêncio. Porque Deus está falando através da palavra dele. Porque Deus está falando através da Bíblia Sagrada, palavra de Deus. E essas 2 congregações que eu falei, a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana, essas 2 congregações, as que eu conheço, pode ser que tenha mais, mas essas 2 congregações, elas já perceberam há um bom tempo que Deus está em silêncio. E que Deus está falando através da Bíblia Sagrada, da tua palavra. Por isso eles têm apregoado a Bíblia. Por isso eles têm apregoado a palavra de Deus. Deus tem estado em silêncio. Mas Ele não vai ficar em silêncio por toda a vida. Porque as coisas de Deus têm um prazo. As coisas de Deus têm um tempo. Porque, irmãos, porque eu digo que Deus está em silêncio? Porque se Deus não estivesse em silêncio, Ele já tinha se levantado contra esses pastores que estão falando palavrões na rede social. Ele já tinha se levantado contra esses pastores que estão apregoando o evangelho de qualquer maneira. Ele já tinha se levantado contra esses pastores que estão indo para a rede social expor o evangelho, expor a vida de outros pastores, e junto com a vida dos outros pastores, eles estão expondo o evangelho também. Irmão, não existe graça
em expor o evangelho ao ridículo. O evangelho não pode ser exposto ao ridículo. Não pode ser exposto o evangelho ao ridículo. Problemas da igreja devem ser resolvidos internamente com a igreja, com as lideranças da igreja. Eu sou menor, irmãos. Vocês deveriam ter vergonha de vocês, são grandes pastores, são homens que têm nomes grandes, renomados. Vocês deveriam ter vergonha de ir para a internet, de ir para a rede social para expor problemas de outros pastores, e junto com esses problemas vocês estão expondo a igreja. A igreja não pode ser exposta. Vocês têm que ter vergonha de expor a igreja, expor o evangelho de Deus. O evangelho não pode ser exposto a nada. O evangelho não pode ser comparado à nossa vida. Nós temos que viver o evangelho, dar exemplo do evangelho de Deus, para que nós possamos estar apregoando o evangelho de Deus, colocando o evangelho na luz que ele é, na perfeição que ele é, tendo todo o cuidado de escândalos não vir sobre o evangelho, porque a palavra de Deus diz que é lícito que venha os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ai daquele por quem o escândalo vem. Irmãos, me perdoa, não estou falando mal de ninguém, não estou falando aqui expondo ninguém ao ridículo, porque não é da minha ousada fazer esse tipo de coisa, expor ninguém ao ridículo, porque aonde eu aprendi a palavra de Deus, com os homens de Deus que eu aprendi que não se deve expor, muito menos o evangelho ao ridículo. Não se deve expor ninguém ao ridículo, porque a palavra de Deus é uma palavra pura, é uma palavra santa. Eu estou aqui, irmãos, levantando a bandeira do evangelho, porque eu sou o menor. Eu sou o menor da casa. Eu estou chegando agora, mas para levantar a bandeira do evangelho, para ser a favor ao evangelho, a palavra de Deus. Eu passei por várias igrejas, mas jamais vou chegar aqui para expor problemas de igreja. Sou agradecido a todas as igrejas que por ela eu passei. Eu sei que muitos agora neste momento devem estar falando assim: eu congreguei, já tenho congregado 30 anos no evangelho e congrego numa igreja só. Eu congrego 20 só em uma igreja. Irmãos, eu também imaginei para a minha vida, quando eu aceitei Jesus, imaginei congregar em uma única igreja. E para mim eu ia viver lá naquela igreja, congregar naquela igreja, ia morrer lá dentro daquela igreja. Mas não foi a vontade de Deus. Não foi assim que os fatos aconteceram. Eu já passei por 3 ministérios, já estou em 3 ministérios. E todos eles que eu passei, agradeço a todos eles que apregoaram a mensagem de Deus, que me ensinou e eu aprendi. Até com as dificuldades eu pude aprender. Até com as dificuldades eu pude aprender. Não é porque sou melhor do que ninguém, irmãos, mas Deus me chamou para estar apregoando esta palavra. Deus me incomodou para apregoar esta palavra, porque eu tenho visto acontecer essas coisas aí. Isso não está certo. Não é assim que funcionam as coisas do Senhor. Vamos ter respeito pela palavra de Deus. Vamos ter respeito pelas coisas de Deus. Vamos respeitar nossos irmãos.
E se alguém está andando fora, se a igreja do irmão não está tratando, aí é Deus que vai resolver. Irmãos, observa, pensa, a casa de Eli não andava perfeito com Deus. Todos os pregadores da palavra de Deus, todo que conhece a palavra de Deus sabe que a casa de Eli não andava de acordo com as ordenanças de Deus. Os problemas aconteciam, coisas aconteciam que não era lícito acontecer. Mas o Senhor estava observando tudo. O Senhor estava de olho em tudo que estava acontecendo. Levantou Samuel. Samuel estava ali na casa de Eli, mas graças a Deus não se corrompeu. E tinha um tempo determinado para Deus se levantar contra a casa de Eli. E quando Deus se levantou contra a casa de Eli, sobrou muito pouco da casa de Eli. Sobrou muito pouco da casa de Eli. Então, irmãos, para mim não adianta eu expor problema do irmão, do pastor ou da irmã aqui na internet, se eu sei que Deus resolve problemas. Eu sei que Deus trata das coisas. Assim como Deus tratou da casa de Eli, Deus trata as questões da igreja de hoje. Porque a igreja não é de homem. A igreja, ela é de Deus. Porque a palavra que é apregoada dentro da igreja, embora muitos estejam ali tomando autoridade, achando que a igreja é dele, a palavra que é apregoada na igreja é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Esta é a palavra que é apregoada dentro da igreja. Então, assim como Deus se levantou contra a casa de Eli, eu não necessito pegar e expor ninguém à rede social, problema de ninguém na rede social, porque Deus vai tratar. Deus vai entrar com o tratamento. E quando Deus entrar com o tratamento, cuidado, só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Deus, ele trata. A casa de Saul não andou perfeitamente de acordo com o Senhor. Porque Deus falava e Saul não obedecia. Deus falava e Saul não obedecia. Então o que aconteceu? Deus levantou Davi e disse: olha, eu escolhi um novo rei para reinar sobre Israel, e agora um segundo ao coração de Deus, que era Davi. E Deus rejeitou Saul. E os dias de Saul foram contados na terra. Os dias da casa de Saul foram contados na terra. Então, não tem porquê eu ir para a internet expor problema de ninguém. Não tem porquê eu ir para a internet expor problema de ninguém. Eu posso ir sim, para chamar a atenção, para dizer: irmão, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Se volte para Deus. Se volte para as coisas de Deus. Se volte para as coisas do Senhor. Se arrependa, se humilha, volta para as coisas do Senhor, volta para os caminhos do Senhor, porque o mundo está querendo nos destruir. O mundo está querendo nos destruir. Mas nós, os próprios cristãos, não podemos querer destruir os nossos próprios irmãos. E muito menos destruir a imagem do Evangelho. E muito menos destruir a igreja que Deus construiu com o teu próprio sangue. Não podemos querer destruir a igreja que Deus construiu com o teu próprio sangue. Deus derramou sangue inocente para dar salvação para a sua igreja. Eu não posso levar escândalo para dentro da igreja de Deus. Porque se eu escandalizar, vai ser complicado. Então eu falo para esses pastores que estão expondo o problema do outro na internet, para esses que estão falando palavrões na internet, na rede social, é tempo de se arrepender. Porque o Evangelho não é brincadeira, não.
O Evangelho é coisa séria. O Evangelho é palavra de salvação. O Evangelho é palavra de santidade. Eu não estou aqui apregoando doutrina de igreja, não, irmãos. Eu estou apregoando a palavra do Senhor. Eu estou apregoando a palavra de Deus. Não vá para a rede social para expor o Evangelho ao ridículo ou seu irmão ao ridículo. Olha o exemplo de Arão, Moisés, Arão e Miriam. Olha o exemplo do povo de Israel. Muita gente sofreu as consequências. Se arrependa enquanto é tempo, porque o Senhor Jesus está voltando. A palavra do Senhor deve ser apregoada com seriedade e com consciência. Pregue aquilo que o Senhor está falando. Pregue aquilo que o Senhor está mandando pregoar. Salvação. Pregue uma palavra de amor. Se você prega exortação, exorte, prega exortação. Mas falar palavrões, falar contra a vida do irmão na internet, ainda mais quando o irmão ele tem um nome grande, é um pastor renomado. Muito cuidado com isso. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar ao Senhor para nós poder encerrar, esta palavra que Deus tem colocado em nossos corações. Amado Deus e soberano Pai, que neste momento, ó Deus, que o Senhor tem estado conosco e tem colocado estas palavras maravilhosas em nossos corações. Eu agradeço ao Teu Espírito Santo, agradeço ao Senhor por estar em nossa vida, por estar nos abençoando e nos direcionando, e por nunca deixar que os problemas da vida nos afastem do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por nunca deixar que os problemas da vida nos afastem do Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando, nos advertindo, esteja sempre nos abençoando, nos conduzindo até a palavra do Senhor, nos conduzindo até ao lugar santo, ao lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Que o Senhor possa estar sempre conosco e que a Tua palavra possa estar sempre adiante de nós, nos abençoando, nos agraciando com Teu poder maravilhoso. Amado Deus e soberano Pai de misericórdia, que o Senhor possa curar os irmãos que estão nos ouvindo, que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos irmãos, porque a Tua palavra diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então nós temos buscado o reino dos céus e a justiça do Senhor, e as demais coisas está por conta do Senhor. O Senhor nos acrescentará no tempo certo, porque o Senhor é maravilhoso e poderoso para nos abençoar e nos direcionar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados irmãos, não esqueça de se inscrever no canal, para que Deus possa estar aí nos abençoando, para que nós possamos abençoar também a vida dos irmãos com mais vídeos, e para que o algoritmo aí entenda que os vídeos estão com conteúdo aberto aí para os irmãos, e que nós possamos estar postando aí mais conteúdos e mais conteúdos, nós possamos nos manter, esse canal poder manter aberto. Eu dependo dos irmãos para se inscrever no canal, dependo dos irmãos para dar aquele joinha aí, abençoando o canal, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça de orar por mim, orar pela minha família, porque o nosso Deus é maravilhoso e devemos estar orando uns pelos outros.
orando uns pelos outros, para que Deus possa estar nos abençoando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço a todos que esteve comigo até este momento e que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos e que a bênção de Deus esteja sobre a vida dos irmãos a todo instante, a todo momento. Amém.